Vamos lá. O que vem na cabeça quando alguém fala aula de geografia? É decorar capitais, rios, essas coisas? Pois é, por muito tempo foi basicamente isso. Só que aí, três pensadores brasileiros chegaram e, olha, mudaram o jogo. Heloísa Calai, Lana Cavalcante e José William Vesentini. As ideias deles juntas criaram uma espécie de tripé que sustenta o ensino de geografia hoje em dia. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, a gente precisa encarar a pergunta de frente. Para que serve, de verdade, uma aula de geografia hoje em dia? Se a primeira coisa que pinta na mente é aquela imagem de decorar mapas, nomes de países, bom, essa visão ficou para trás. E o motivo para essa mudança toda está justamente nas ideias que a gente vai explorar agora. Olha, hoje existe um verdadeiro abismo entre a geografia de antigamente e a que se propõe agora. A pergunta principal mudou, sabe? Deixou de ser "o que é isso?" para se tornar "por que isso é assim e como isso funciona?" O objetivo não é mais só acumular um monte de fatos. A grande sacada é aprender a ler, a decodificar a realidade que está bem aqui, ao nosso redor. Beleza? Então vamos mergulhar nisso. Para entender de verdade essa nova geografia, a gente precisa conhecer as três visões que são a base de tudo. Pensa num quebra-cabeça. Cada um desses pensadores traz uma peça que é simplesmente essencial. E a nossa primeira peça vem de Heloísa Calai. A ideia central dela é tão simples que chega a ser revolucionária. A geografia de verdade começa na porta da nossa casa. A proposta é usar o nosso próprio cotidiano, o nosso dia a dia, como se fosse o principal laboratório de aprendizado. Genial, né? Para Calai, é isso. A geografia funciona como uma lente para a gente ler o mundo. E o que isso quer dizer na prática? Que a aula não acaba quando o sinal toca. Ela continua na rua, no bairro, na cidade. Em vez de só decorar a definição de rio, o estudante vai entender o rio que corta a cidade dele. O papel do professor, nesse caso, é ser um mediador, sabe? Alguém que conecta a vida real do aluno com os grandes conceitos da geografia. Tudo isso para formar cidadãos mais conscientes e críticos. Agora vamos para a segunda peça do nosso tripé, Lana Cavalcante. E aqui a coisa fica interessante. Se a Calai nos dá o ponto de partida, que é o cotidiano, a Cavalcante vem para nos dar a estrutura. A grande preocupação dela é com a fundação, com o alicerce. Ou seja, como é que o conhecimento geográfico se organiza dentro da nossa cabeça. A Cavalcante, então, está muito focada na base teórica. Para ela, não adianta só saber o que é paisagem. É preciso construir esse conceito, de um jeito sólido. E como se faz isso? Através de desafios, de problemas a serem resolvidos. Imagina só, em vez de decorar, o estudante recebe um problema prático, tipo, como a gente poderia planejar uma nova rota de ônibus aqui no bairro? Isso força a pessoa a pensar sobre espaço, sobre distância, sobre as necessidades da população, desenvolvendo o tal do raciocínio espacial na marra, na prática. E para fechar o nosso tripé, a gente chega em José William Vesentini. E olha, com ele, a conversa muda completamente de tom. A coisa ganha uma perspectiva muito mais crítica e, sim, abertamente política. Na visão do Vesentini, o mapa nunca é só um mapa. É sempre um retrato das relações de poder. As perguntas que ele faz são outras. Por que será que um bairro tem muito mais área verde do que o outro? Por que certas indústrias vão se instalar bem em determinadas regiões e não em outras? O foco dele é total em analisar as desigualdades, os conflitos sociais que o sistema capitalista acaba imprimindo no território. E o objetivo final é formar uma consciência crítica sobre o mundo em que a gente vive. Ok, agora que a gente já conheceu as três visões separadamente, chegou a hora de colocar todas elas lado a lado. Porque é justamente nessa comparação que os detalhes, as diferenças e principalmente como elas se completam, fica tudo muito mais claro. Olha só, esse quadro aqui resume o jogo todo. Dá uma olhada em como as visões se diferenciam. A visão central da Calai é o espaço vivido, né? A da Cavalcante é a construção do conhecimento. E a do Vesentini, a geografia crítica. Isso vai se refletir em tudo, mas repara bem no papel do professor. Com a Calai, ele é um mediador. Com o Vesentini, ele já é um agente de transformação. É uma mudança e tanto. Vamos olhar mais de perto para essas diferenças. Vamos focar nessa diferença que é crucial. Para Calai, o professor é quase como uma ponte que conecta o mundo real do aluno com o conhecimento da academia. Já para o Vesentini, esse papel é muito mais ativo, é um papel político. O professor é um intelectual que tem a função de atuar para despertar uma consciência crítica sobre as estruturas da sociedade. E na metodologia, como é que fica? Bom, a Calai propõe partir do que é concreto, do que é vivido, usando um monte de ferramentas diferentes para ler o espaço, mapas, fotos, o que for. Já a Cavalcante foca em outra coisa, em estruturar o pensamento.
Ela propõe desafios que forçam o estudante a usar os conceitos geográficos para resolver problemas, trabalhando com diferentes escalas de análise, do bairro ao global. Depois de ver todas essas comparações, a gente pode até pensar, tá, então eu tenho que escolher um lado. Mas aí é que está o pulo do gato. A grande sacada é justamente o contrário. Não é sobre escolher, é sobre unir. Vamos ver como essas visões se juntam para formar uma base incrivelmente sólida. E é aqui que o nosso tripé finalmente se monta. Pensa bem, a Kalai é a primeira perna, é ela que ancora o ensino na realidade, que dá relevância, que faz sentido para o aluno. A Cavalcante é a segunda perna, ela dá a estrutura, as ferramentas para a gente pensar com rigor. E o Vesentini é a terceira perna, ele nos entrega a lente crítica para a gente poder questionar o mundo. Sozinhas, são visões poderosas, mas juntas, elas formam uma base que não é só sólida, é indispensável. E essa é a ideia que a gente precisa guardar. No fundo, eles não estão competindo entre si, eles se complementam. A grande força da geografia escolar moderna não está em escolher um lado, mas em saber como combinar os três. Essa síntese, essa mistura que gera toda a potência. Tudo bem, a teoria é muito interessante. Mas e na prática? Como é que isso funciona de verdade lá dentro da sala de aula? Como essa união de ideias consegue transformar o jeito de aprender? Bom, significa que a prática ideal é uma fusão. É pegar a sensibilidade pedagógica da Kaolai para partir da realidade de quem está aprendendo. É aplicar o rigor e o raciocínio geográfico da Cavalcante para construir o conhecimento de um jeito bem estruturado. E, por fim, é usar a lente da crítica social do Vesentini para questionar as estruturas ao nosso redor. E por que isso tudo é tão importante, afinal? Porque essa abordagem combinada simplesmente transforma a sala de aula. Ela deixa de ser um lugar de decorar coisas para se tornar um espaço de reflexão, de investigação, de exercício da cidadania. E, no fim das contas, um lugar para se ter uma compreensão muito mais profunda do mundo. E com isso, a gente fecha o círculo. A geografia escolar, quando ela está bem apoiada nesse tripé, não vem com respostas prontas. Ela oferece algo que é muito mais valioso: as ferramentas. Ferramentas para que cada pessoa possa fazer as suas próprias perguntas e construir a sua própria leitura de mundo. A questão final, então, não é o que a geografia ensina, mas como ela nos ensina a ler o nosso próprio mundo.